Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor nos ensina sempre que aqueles que estão segundo o propósito do que Ele nos designou, todo ser que respire, louve e bendiga ao Senhor. Assim como a palavra diz, que o dever de todo ser humano consiste em desviar do mal, para que seus dias vão bens e longos nessa terra. Honra o seu Pai Celestial, aonde através do unigênito e primogênito de toda a criação e ressurreição alcança-se a mãe espiritual nas regiões celestiais, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. Honrar o Pai, ele disse: este é meu filho em que me regozijo, que me comprazo, fazei tudo o que ele disser. E o Filho nos ensina aí de anunciar o Evangelho, o arrependimento, o ano aceitável do Senhor. Devemos constantemente combater um bom combate segundo a fé opera em nós. Sempre quando estou na presença do Espírito, estou na presença do Espírito, aquele que está se enchendo do Espírito está em unidade com o Filho que se fez Deus único e verdadeiro, aonde a Bíblia fala em Apocalipse que a sua morada santa e celestial que está do alto, é aquele que discerne do alto, fala não da terra, e assim fala em nome daquele que está acima de todos. Ai daqueles que se exaltam a si mesmos e queiram se passar por Deus, assim a palavra. Não sabeis que agora que tiveram consciência, a ciência do bem e do mal, sois deuses? Assim a palavra nos diz. Melhor para aqueles que se curvam diante daquele aonde através dele se honra o Pai e alcançará a mãe do alto, a nossa mãe que é livre. Aqui não é a terrena, é a meretriz, a que trai, não há submissão ao noivo. Assim como o Senhor nos ensina que aonde está o seu tesouro está o coração. Assim como o coração dividido, aqueles que estão nas paixões do mundo e queiram estar falando que são filhos, na verdade são filhos porque os filhos de Adão, o mal, a luz, o mal, o bem, a luz, as trevas, o ferramenteiro, tudo ele forma. Mas tem os filhos por adoção como os filhos da perdição, aonde sabemos que ele disse: eu os escolhi, não foram vós que me escolheram. Assim como ninguém há de se inscrever no livro da vida, se não for pelo unigênito. Ele diz: todo aquele que o Pai me der, nenhum de vós se perderá, mas aquele também que me negar, eu negarei diante do Pai e dos anjos. Os anjos são os ceifeiros, aonde aqueles que têm a marca da promessa se encherão de júbilo nas regiões celestiais com o corpo glorificado. Um corpo nos preparou, assim como a palavra diz que não habita em templos feitos por mãos humanas, e desde que saí do Egito vem habitando de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Assim como é aquele que prepara um corpo para que ele venha habitar, maior o que está em nós do que o que está no mundo, e sendo expulso. Aqueles que, segundo a hipocrisia, quando se exorta na verdade, a primeira coisa que estão a rebater está me julgando. Se achais que é palavra meramente humana, com a mesma medida que medires, sois medidos, que o Senhor julgue entre mim e vós. Antes, aqueles que compreendem o seu propósito, e falamos de uma sabedoria como que de adultos, que discerne entre o bem e o mal, e não segundo uma sabedoria da era dos perversos e poderosos, que já vai desvanecendo juntamente com a inteligência dos seus pensadores. A palavra nos relata a pior geração dos últimos tempos.
homens presunçosos, arrogantes, orgulhosos, sem afeto, sem amor, ódios, aonde temos contemplado uma falsa disputa por poder, porque o poder não emana do povo, mas o poder emana de Deus, e outorgou todo poder e autoridade a Jesus Cristo, que também nos outorga e nos concedeu a chave. Uma chave que não é transferida para nenhum povo e nenhuma nação, mas antes aquele que crê e recebe do Espírito uma medida sacudida e recalcada. Mas para aqueles que se levantam contra o ungido de Deus, aonde já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, o Senhor é aquele que trata com cada um, aonde enche a sua boca de areia, assim vos diz o Senhor.